Olá pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um vídeo bem diferente do que eu estou acostumada. Eu resolvi que eu vou começar uma série de vídeos dando dicas pra vocês, mostrando formas de acabamento, como que eu faço certas peças, detalhes pra quem está iniciando, que não tem noção, né, dos acabamentos. Então eu vim aqui mostrar pra vocês. Espero muito que gostem. E esse primeiro vídeo eu estou iniciando com 4 formas de acabamento internos pra peça, sem a utilização da overlock, tá? Eu sei que muitas pessoas que estão começando não têm overlock e ficam com medo de fazer um acabamento mal feito, então eu vou dar 4 dicas aqui pra vocês. Eu mesma trabalhei muito tempo sem overlock e falo pra vocês que sim, é possível fazer um belo acabamento. Inicio pelo famoso zigue-zague. Então aqui, supondo que eu tenho uma peça de roupa, então eu vou ter que colocar direito com direito e vou passar uma costura ali de aproximadamente 1 centímetro, normalmente como eu faria numa peça. Aqui estou utilizando o tricoline, tá? Que é um tecido de algodão. Então, assim, gente, do lado direito fica tudo certinho. Mas do lado avesso, como vocês podem observar, desfia demais. Na primeira lavada, isso daqui vai soltar tanta linha que não vai dar certo. Então, a gente precisa dar um acabamento, certo? Então, aqui, uma coisa assim, que eu não diria um erro, mas é uma coisa assim que eu não gosto e que eu vejo que muitas pessoas fazem, é vir passando primeiro o zigue-zague ali no meio e depois pegando a tesoura e aparando o restante que sobra ali do ladinho. Eu não concordo com isso, porque vocês vão ver aí. Eu vou aparar ali agora esse restante de tecido que sobrou ali no final. E, gente, vai ficar uma pontinha ali, porque você não vai conseguir cortar exatamente por cima da costura, senão você vai acabar cortando as linhas da costura que você acabou de fazer, certo? Então, vocês podem observar que sempre vai sobrar um pedacinho ali que vai continuar desfiando. Então, acaba não dando o efeito que a gente precisa que dê. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem é passar um ponto bem rente ali, um fora e um dentro, um fora e um dentro. Dessa forma, a gente vai pegar a borda do tecido para evitar que fique desfiando. E como eu marquei na tela aí pra vocês, eu deixo um ponto mais justo, de meio a 1. Porque se você fizer um zigue-zague num ponto largo, também não vai segurar esse desfiado, tá, gente? Então, precisa ser um zigue-zague mais pertinho. Outro detalhe também que eu acho que muita gente acaba esquecendo é de dar um retrocesso no início e no final da costura. E assim fica, gente, como vocês podem observar, como o ponto fica pegando bem na bordinha do tecido, já não sobra nada ali para poder desfiar, então fica bem certinho. Indo para a segunda forma de acabamento, aqui eu vou utilizar a costura francesa. Então, eu vou pegar aqui 2 pedaços de tecido simbolizando uma peça de roupa e vou colocar avesso com avesso, tá? Então, aí o direito fica para fora. Venho, passo uma costura. Ali você pode passar uma costura já mais estreitinha ou mais larga também, como preferir, não faz diferença, porque depois eu venho aqui com a tesoura aparando essa sobrinha aí do lado. Eu deixo ali sobrando em torno de uns 3 milímetros, tá? Pra gente não ter problema nenhum e ficar um acabamento bem feitinho. Então, como vocês podem ver, eu deixei ali bem estreitinho. E agora eu vou virar essa peça pro lado avesso. Então, agora eu estou com o avesso para cima. E vou passar outra costura agora, com afastamento ali de meio centímetro. Deixo bem alinhadinho ali, bem certinho, como vocês estão vendo. Eu estou passando a unha. E passo agora uma costura de meio centímetro. Esse acabamento fica super limpinho, gente, fica até mais bonito do que a própria overlock, tá? Então, dependendo da peça que você for fazer, fica muito mais bonito fazer com essa costura francesa. Então, ó, do lado avesso fica assim, do lado de dentro fica com este acabamento. E do lado direito fica normalmente, como vocês podem ver. Agora, nesse modelo, eu também quero mostrar pra vocês uma dica para não fazer, tá? Para não se fazer. Eu vou passar aqui novamente uma costura, deixando aproximadamente 1 centímetro de margem ali do afastamento. E agora, na hora de aparar, eu vou aparar menos. Então, supondo que você não apare, ou que você venha aqui com a tesoura e apare menos do que deva, vai dar zebra. Vocês vão ver que depois, na hora que eu passar a outra costura, não vai cobrir totalmente essa sobra. Então, isso não pode acontecer, tá, gente? Então, agora eu virei pro lado avesso e vou passar aquela costura que eu passei anteriormente. E vocês vão ver como que vai ficar o acabamento pelo lado direito. Bom, gente, então depois de passar essa costura, vocês vão ver que pelo lado avesso fica normal, fica igual o outro ficou. Porém, pelo lado direito da peça, que é o lado que vai ficar aparecendo, fica desta forma.
não foi o suficiente essa costura para cobrir aquela sobrinha que tinha por baixo, então ela fica ali, ó, saindo para fora e desfiando todinha. Imagina uma peça de roupa com uma costura dessa, né, gente? Não tem como. Então, vocês precisam aparar bem antes de fazer essa segunda costura. Nesse terceiro modelo, eu vou utilizar a costura inglesa. Então, eu coloco aqui o meu tecido avesso com avesso, tá? Novamente, o direito vai ficar aqui para fora. E eu vou dar um afastamento ali de aproximadamente 1,5 cm para poder passar esta costura, tá? Então, precisa ter uma costura um pouquinho mais larga. Depois de feita essa costura, agora eu vou pegar apenas um dos dois lados e vou aparar ali com a tesoura, vou aparar ele bem rente, deixando em média também uns 3 milímetros, como eu deixei no outro. Mas lembrando que eu aparo apenas um dos lados, tá, gente? E agora eu faço da seguinte forma, eu pego esse lado que tá maior, tá? Esse lado que eu não cortei, e eu vou precisar fazer 2 dobrinhas nele sobrepondo o outro lado, para poder dar esse acabamento. Então, eu pego, ó, eu dobro essa parte mais ou menos no meio, a pontinha dela ali vai encostar naquela costura de baixo que eu acabei de fazer. Venho dobrando e venho marcando ali com a unha, caso você prefira, faça esse vínculo a ferro, tá? Então, agora, ó, depois que eu dobrei, essa parte maior vai ser dobrada por cima dessa menorzinha. E agora, eu vou dar um tombo total, virando tudinho ali. E assim já fica essa parte de dentro toda escondidinha. Ali atrás também a gente confere pra ver se não tá nada dobrado, tá? Na hora de costurar, no costurar dobrado. Você pode alfinetar também, caso prefira, mas não tem necessidade, tá, gente? Agora eu venho passando uma costura bem rente ali no cantinho. E então, toda essa sobrinha de costura vai ficar ali dentro, tá? Então, essa costura, ela fica bem limpinha. Por esse lado direito, ela fica 2 costuras. E pelo lado avesso da peça, ela fica apenas uma. Essa costura é muito utilizada em camisa masculina, tá? Na lateral, assim, da manga, do corpo. E muito utilizada também em calça jeans. Vocês podem observar que as laterais das calças jeans têm essa costura. Então, ó, fica uma costura super reforçada, ela é muito utilizada em tecidos mais encorpados, em peças mais grossas. E fica um acabamento maravilhoso, como vocês podem ver. Nesta quarta dica, eu vou utilizar um acabamento em viés. Então, eu vou pegar aqui, novamente, coloco direito com direito e passo uma costura, como se eu estivesse costurando uma peça de roupa. E agora, ali na pontinha, eu novamente vou aparar também, tá? Eu vou refilar ali a pontinha, deixando ali também aproximadamente uns 3, 4 milímetros de sobra. Vou utilizar aqui o viés de algodão, aquele viés tradicional mesmo, que a gente encontra facilmente em lojas de armarinho. E aqui eu vou já dobrar ele ao meio, fazendo um vinco, já deixando certinho o encaixe ali na peça. Então, depois de dobradinho, eu venho e encaixo essa minha sobrinha da costura ali dentro. Encaixo bem certinho mesmo, tá, gente? Aí, no caso aqui, eu vou sobrepor ele nessa costura que eu acabei de fazer. Então, por isso que eu falei pra vocês deixarem no máximo 3, 4 milímetros de sobra, pra poder cobrir essa costurinha, tá? E agora, eu venho passando uma costura bem rente ali na pontinha, prendendo esse viés. E assim fica, gente. Como vocês podem observar, também fica um acabamento muito bonito, bem limpinho. Dependendo do tecido que vocês estiverem utilizando para poder fazer a peça de roupa, vocês podem colocar o viés de cetim também, que é um mais fininho. Vocês podem fazer também um viés com o próprio tecido também, mas aí vai dar mais trabalho, né? Esse caso aqui fica bem simples de fazer. E é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado dessas 4 dicas. Espero que tenha sido de grande ajuda. Beijos e até o próximo vídeo.